o livro do profeta Daniel, capítulo 1, e hoje eu vou ler a partir do verso 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, ele lhes dava legumes. Eu leio até esse ponto o texto para dar continuidade aqui ao nosso texto, e agora a mensagem contida nessa porção sagrada aqui para nós, meus amados irmãos. Percebam que a decisão de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, ali no palácio real, ali no meio dos caldeus babilônicos, era de que não iriam se contaminar com o manjar do rei. Ou seja, tudo aquilo que Deus não lhes havia determinado como porção deles, eles não participariam. Era uma decisão que estava no coração deles. Fazia parte da fidelidade deles diante do Senhor. No entanto, o eunuco fica preocupado. Ora, se nós estamos lhe oferecendo todo esse banquete, é para que vocês, ao final de 3 anos, vocês sejam levados diante do rei e o rei possa se agradar de vocês. Agora, se eu levo vocês lá magrinho, raquítico, aí quem perde a cabeça sou eu. Então a proposta de Daniel era que eles fossem experimentados, então, 10 dias. Seria o bastante para eles notarem a diferença entre aqueles que comiam do manjar do rei e daqueles que não comiam, como o caso de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o eunuco, então, topou a ideia. 10 dias dá para experimentar. E eles fizeram dessa forma, e no final dos 10 dias, esses 4 jovens estavam com uma aparência muito mais excelente, muito mais brilhante, estavam muito mais saudáveis. Eles estavam mais saudáveis do que todos os outros. Meus queridos irmãos, aqui o sentido, primeiro, ele é literal, ou seja, é a saúde física desses homens aqui que estava sendo analisada. Tá certo? Então, há uma literalidade no texto nesse sentido. Mas eu quero aproveitar aqui para fazer uma aplicação. Olha só, não é uma interpretação do texto, é uma aplicação que eu faço. Você quer saber a diferença entre aplicação, interpretação e explicação do texto? Você precisa estudar comigo hermenêutica bíblica, aí você vai aprender isto. Mas por hora basta você saber que eu vou fazer uma aplicação. Ou seja, esses homens, eles, a partir do momento que eles decidem não participar das coisas do rei, do manjar do rei, eles
tem aqui, irmãos, uma saúde espiritual muito grande. Porque para aqueles jovens, não era só participar daquilo que era físico, daquilo que era material. Eles estavam observando aquilo que existia por detrás daquelas comidas espiritual. Não era veneno, não. Pois a comida era boa, a comida era excelente. Mas qual que era a origem daquela comida? Comida que era parte daqueles rituais do rei, sacrificada a ídolos, sacrificada a demônios. Ou seja, existia uma impureza espiritual naquela comida. E eles não queriam participar. E muito mais, então, irmãos, do que ingerir a comida. Não, é ser participante daquela mesa. É estar junto, é ser conivente, é fazer comunhão, é ter comunhão com as trevas, com a escuridão, com aquilo que não é de Deus. Então aqueles homens decidem, aqueles jovens decidem no coração: nós queremos manter a nossa fidelidade ao nosso Deus. Nós não vamos participar desta comida. Nós não vamos participar desse banquete, nós não vamos comungar das mesmas coisas aqui na terra da Babilônia. E aí então, depois que foram experimentados, existia algo muito mais excelente nesses homens. Ou seja, vale sempre a pena ser fiel a Deus. Vale sempre a pena você abrir mão de alguma coisa que no primeiro momento parece que nós estamos perdendo. Então, para o eunuco, o chefe dos eunucos, não alimentá-los com aquela comida, é como se eles estivessem perdendo a oportunidade dos demais também. Os outros iriam passar à frente, os outros estariam melhores, os outros estariam passos adiante deles e eles ficariam para trás. Mas nos 10 dias que foram experimentados, o eunuco pôde perceber que, embora eles não participassem daquela mesa, eles não perderam nada no final das contas. No primeiro momento perderam, mas lá na frente viram que na realidade eles estavam até melhores do que aqueles outros. Porque, irmãos, quando nós optamos pelas bênçãos de Deus, andar na presença de Deus, no primeiro momento nós estamos renunciando. Isso, andar com Deus implica em renúncia. Andar com Deus implica em abandonar velhas atitudes, velhos comportamentos. Aquilo que a maioria das pessoas estão fazendo para até concorrerem entre si. Aquele que é de Deus não entra no mesmo caminho, não vai no mesmo pensamento, não, ele mantém-se na presença de Deus, a confiança é Deus, quem me prospera é Deus, quem me abre a porta é Deus, quem me eleva é Deus. O que Deus tem para minha vida, eu não vou alcançar por mecanismos humanos. Eu não vou fazer com parceria com homens ímpios, com homens pecadores, com homens murmuradores. Eu não preciso disto. Você que está me ouvindo agora, você não precisa ficar fazendo alianças fraudulentas com homens ímpios dessa terra. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem coisa excelente para a tua vida. Na realidade, é bem o contrário. Aquilo que as pessoas querem que nós façamos nessa terra. Isso aqui, ao invés de acrescentar, como acontece no primeiro momento, lá no final, nós vamos ver que perdemos. Porque são coisas humanas, são coisas que passam. São passageiras, mas quando nós optamos pelas coisas eternas, nós vamos ver que no primeiro momento perdemos, mas lá na frente nós ganhamos. E é isso que Jesus ele nos ensina. Os ensinamentos de Jesus eram baseados nas Escrituras.
E o Primeiro Testamento está aqui, demonstrando isso para nós. Então, Jesus primeiro ensinou que aquele que quiser seguir após si, primeiro tem que renunciar-se a si mesmo. O que é renunciar-se a si mesmo? É deixar aquelas velhas práticas, é abandonar aqueles velhos costumes, é abandonar aquela velha cultura, aquela velha maneira de pensar, de agir, de se comportar. Isso tem que ser abandonado. E deixar agora que Jesus ele venha fazer mudança em nossas vidas. Então isso é renunciar-se a si mesmo. Eu abandono aquele meu velho homem, a velha atitude e comportamento, e eu quero algo novo para mim. Ora, irmãos, tudo aquilo que é novo traz, sim, uma certa conturbação na nossa caminhada e jornada. E nós precisamos ficar firmes para que as mudanças, elas realmente aconteçam em nós. Embora, olha a palavra do eunuco para os 4 jovens. Quando chegar lá no final, aqueles vão estar melhores do que vocês. Olha a palavra que veio. Mas aqueles homens estavam convictos, você está enganado. Pode nos experimentar 10 dias. Experimente nos 10 dias e nós vamos ver. Daniel e os 3 jovens não estavam querendo eles fazer a experiência para ver se ia dar certo ou não. A experiência era para o eunuco. Aqueles jovens estavam convictos de que eles se sairiam melhor por causa da presença de Deus, por causa do agir de Deus. Olha, mantenha a tua posição. Tem uma posição na presença do Senhor. O Senhor vai confirmar na tua vida essa posição de fé, de confiança, de esperança, de dependência. Deus não vai te envergonhar. Deus não vai te envergonhar. Deus vai confirmar isso. Mas tem que haver sinceridade. Tem que haver verdade no coração em relação às coisas de Deus. Então, Jesus disse, renuncie-se a si mesmo. Às vezes fica aquela ideia, será que vai dar certo, será que não vai? Isso faz parte do velho homem. Porque o homem era cheio de dúvidas no coração. E daí tem que arrumar alguns ajustes, alguns mecanismos, né? O brasileiro é craque nesse negócio. Em fazer ajustes para que as coisas aconteçam, para as coisas dê certo. Largue mão dessa mania de brasileiro, dessa cultura brasileira, desse costume brasileiro. Agora você tem que abraçar uma nova cultura, você tem que abraçar agora novos costumes. Agora você tem que abraçar aqui, ó, o que é de Deus. Uma diferença grande entre esses jovens e nós é que esses jovens, eles nasceram na presença de Deus. Eles nasceram ali onde existia a promessa de Deus. E eles foram educados na presença de Deus. Eram jovens já, usando a linguagem nossa de hoje, já eram jovens crentes de berço. E mantinham-se a fidelidade. E eles não conheciam o que era se misturar com as coisas terrenas, com as coisas mundanas, com o povo pagão. E eles não queriam isso. Eles não queriam. Você que é jovem, preste atenção. Largue mão dessa ideia de querer experimentar lá fora. De querer ver como é lá fora. Não. Você tem a melhor das promessas na tua vida. Você tem Deus. Você tem Jesus Cristo na vida. Para que ter a ideia de querer experimentar lá fora? Lá não tem nada de bom. Então esses jovens não quiseram experimentar nada lá. Nós não vamos nos render, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos nos associar a essas coisas pecaminosas, essas abominações diante dos olhos do nosso Deus. Mas agora para nós hoje que não nascemos do berço evangélico, então nós fomos educados lá, nós fomos moldados lá, nós fomos forjados lá. Agora, ao contrário, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Estamos passando a conhecer esse Deus que esses 4 jovens já conheciam. E nós estamos passando agora a ter experiências com o Senhor. Vamos abandonar aquele velho homem.
Vamos abandonar aquelas velhas atitudes, velhos paradigmas que estão moldando a nossa mente e nos atrapalhando de alcançar a bênção do Senhor. Então, andar com Deus implica renúncia. Renuncie-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Tome a cruz. Cada um tem a sua. Cada um tem, irmãos. Eu tenho as minhas dificuldades. As minhas dificuldades não são as tuas e vice-versa. Mas cada um tem. Vamos enfrentar, porque todos têm dificuldades. Às vezes parece que uns têm menos do que o outro. Parece. É que a cruz tem o seu peso para cada pessoa. Para cada um, a cruz tem o seu peso. Então não fique analisando a tua vida pela cruz do outro. Tome a tua cruz. E terceiro, siga-me, disse Jesus. Siga-me. Então tem que caminhar, tem que andar, tem que ir para frente. Não pode parar, tampouco voltar, tem que ir para frente. Então, irmãos, isto aqui é ter experiência. Aqueles homens podem fazer. A experiência vai ser para quem? A experiência vai ser para vocês. Vocês vão notar, vocês que são o eunuco e o chefe dos eunucos vão perceber o que é que Deus vai fazer na minha vida. Vocês vão ver o que é que Deus vai operar aqui na minha vida. E experimentaram. Então, andar com o Senhor Jesus para nós hoje. É isso, irmãos. É aceitar o desafio que está imposto para nós. Aceite o desafio. Deus não vai te deixar sozinho. Ele vai ser contigo nessa batalha, como prometido. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que ele vai abandonar alguém que firma propósito, aliança com ele, de se manter fiel, de se manter íntegro, de se manter em retidão de espírito diante dele? O Senhor vai te honrar. Com certeza Deus vai te honrar. E aqueles homens experimentados aqui, irmãos, durante esses 10 dias, quando depois passado, percebeu-se que, está no verso de número 15, que pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. A comida parecia mais excelente para os outros. Ela parecia muito mais saudável para os outros. Saudável não, né? Saudável era o que os 4 jovens comiam. Mas parecia mais, tinha mais sustento, né? Naquela comida do que aqueles outros comiam. Mas, na realidade, esses jovens estavam sendo alimentados por Deus. E daí nós lemos na continuidade do texto: desta sorte, o despenseiro tirou definitivamente a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e só lhes dava legume. Irmãos, no primeiro momento pode ser difícil rejeitar muitas coisas dessa terra, viu? Quanto tempo você viveu no mundo antes de conhecer Jesus? Você pode anotar aí? Eu digo para você, eu vivi nesse mundo 20 anos antes de conhecer Jesus. Eu fui 20 anos treinado, forjado aí nesse mundo, numa religião, uma religião que os meus pais me apresentaram, com os meus avós, viu? Eu fui treinado pelos meus avós, principalmente pela minha avó, treinado numa religião da qual eu era fiel a ela. Mas quando, com 20 anos de idade, Jesus se apresentou a mim e Jesus me tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu não sabia que eu estava nas trevas, porque quem já está nas trevas, ele não percebe. Quer ver uma analogia? É só à noite você ficar na sua casa, ou então você ficar num lugar, num monte, por exemplo, e lá não tem iluminação. Aí os seus olhos vão se adaptando, daqui a pouco você começa a perceber as coisas. Você não enxerga com claridade, né? Com muita clareza, não. Mas você já consegue perceber as coisas. Você não fica batendo cabeça, porque os teus olhos se acostumaram com a escuridão. Era assim que nós vivíamos antes. Agora, quem está na luz? Quem está na luz, experimente isso na tua casa, à noite.
Viu? À noite, principalmente na casa que não tem nenhuma fresta aí para entrada de luz externa, você faça o seguinte: você fique no meio da sala aí e peça para alguém apertar o interruptor e desligar, viu? Cortar a energia elétrica e a luz, pá, vai apagar. E como que você vai perceber as coisas? Você vai conseguir perceber alguma coisa? Não. Naquele primeiro momento, então você está em plenas trevas. É assim que nós estávamos. Mas quando vai dando 5 minutinhos, daqui a pouco os teus olhos começam a se adaptar à escuridão de novo e você começa a perceber onde estão os móveis. E aí você pode se deslocar. É assim antes de Jesus. Nós nem sabíamos que estávamos nas trevas, mas a partir do momento que Jesus me trouxe para a sua maravilhosa luz, agora sim eu olho para trás e eu vejo em que caminho que eu andava, que miséria que eu me encontrava. Irmãos, então abandonar coisas de 20 anos em que vivi, até hoje para mim é uma grande batalha, é uma grande luta. Tem coisas que estão impregnadas na mente que Jesus está tirando, Jesus está arrancando. E aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar até aquele grande dia. Saiba disso. O Senhor está operando em você, mas queira isso. Queira. Quando chegar propostas para você, você pode rejeitar. Ainda que seja difícil, rejeite. Rejeite. E experimente a graça de Deus, experimente as bênçãos de Deus, experimente do favor de Deus. Queira ter experiências reais e verdadeiras. Você sabe o que Deus tem preparado para você daqui a 3 dias? Você sabe o que Deus tem preparado para você daqui a 5 dias? Não, você não sabe, não é? Mas você tem que se manter firme hoje, fiel ao Senhor, rejeitando as coisas desse mundo, rejeitando o comportamento velho, abraçando o novo, para que daqui a 5 dias experimente algo excelente da parte de Deus. Do contrário, não vai dar certo. Então se mantenha firme. A palavra de Deus para nós hoje, permaneça firme na presença dele. Aceite os desafios que estão sendo propostos. Aceite. E se alguém falar alguma coisa, fala, não, experimente. Vamos experimentar, vamos fazer a experiência aí para você. Você não vai enxergar a diferença entre mim e os outros. Faça a experiência. Ouse experimentar a graça, o poder. Ouse ter experiências reais e verdadeiras. Não fique andando pareado com esse mundo, não. Tá bom? Não aceite as propostas deste mundo, não. Aceite as de Deus. Porque as de Deus vão te levar bem mais longe. Deus vai te levar mais longe. Deus vai te levar mais longe. Mas para isso, o momento aqui agora é de posicionamento diante dele. Amém? Deus te abençoe cada vez mais em nome de Jesus.